Nesse vídeo você irá conhecer a real história sobre a força, obscuridade e pecados em volta da história de Sansão. Sansão, cujo nome significa raio de sol, teve uma vida cheia de eventos notáveis. Ele foi criado como nazireu, o que significava que ele não podia beber álcool ou cortar seus cabelos. Sua vida foi marcada por lutas com mulheres, um casamento fracassado com uma prostituta sem nome e seu relacionamento com Dalila, sua amante. Muitos se perguntam sobre o quão poderoso Sansão realmente era. Aqui estão 5 momentos que mostram sua força. Sansão matou um leão com suas próprias mãos porque estava determinado a se casar com uma mulher filisteia, uma das inimigas de Israel. Seus pais tentaram dissuadi-lo, mas ele estava certo de que era a mulher certa para ele. O que eles não sabiam era que Deus estava por trás dessa decisão, buscando uma oportunidade para confrontar os filisteus que dominavam Israel naquele momento. Enquanto estava em Tímna, um jovem leão rugiu em sua direção, mas o Espírito de Deus veio sobre ele, dando-lhe força para rasgar o leão como se fosse um cabrito. Curiosamente, Sansão não contou a ninguém, nem mesmo a seus pais, sobre o que havia feito. Ele conheceu a mulher, achou-a agradável, e ao retornar para casar com ela, encontrou o corpo do leão, que agora tinha um enxame de abelhas e mel. Ele retirou o mel com as mãos e comeu, sem mencionar a origem do mel a seus pais. Os preparativos para o grande banquete de casamento foram feitos em Tímna, e Sansão propôs um enigma para seus 30 companheiros. Ele prometeu um conjunto completo de roupas para cada um deles, que conseguisse solucionar o enigma. Caso contrário, eles teriam que dar 30 vestimentas de linho e 30 mudas de roupas. O enigma era: do que comeu saiu comida, e do forte brotou algo doce, referindo-se ao seu encontro com o leão, e à descoberta do mel em sua carcaça. Sansão venceu mais de 30 filisteus quando seus companheiros não conseguiram adivinhar a resposta do enigma. Eles ameaçaram a esposa de Sansão para obter a resposta dele. Esses são alguns dos momentos impressionantes que demonstram a incrível força de Sansão em sua vida. A esposa de Sansão chorou muito durante a festa de casamento, insistindo para que ele revelasse a resposta ao enigma. Sansão ficou irritado, mas acabou contando a resposta. Ela explicou o enigma ao seu povo antes do pôr do sol do 7º dia. Os homens da cidade disseram a ele, e Sansão, cheio de raiva, matou 30 deles e pegou suas roupas para dar às pessoas que resolveram o enigma. Depois disso, ele voltou para a casa de seu pai, deixando de consumar o casamento, e sua esposa foi dada ao padrinho do casamento. Em outro momento, Sansão capturou 150 pares de raposas e causou estragos entre os filisteus. No entanto, ele tentou se reconciliar com sua esposa trazendo um presente, mas o pai dela não permitiu. Ele sugeriu que Sansão casasse com a irmã mais nova dela em vez disso. Sansão concordou e, como vingança, capturou 300 raposas, amarrou tochas em suas caudas e as soltou nas plantações dos filisteus, causando muita destruição. Os filisteus retaliaram queimando a esposa de Sansão e seu pai. Isso levou os homens de Judá a entregarem Sansão para os filisteus para evitar mais conflitos. Sansão concordou, desde que seu próprio povo não o matasse. Infelizmente, os habitantes de Judá escolheram trair seu próprio compatriota e permanecer leais a seus opressores filisteus em vez de se unirem a Sansão para se libertarem. Isso mostra como a traição e a violência geram mais problemas e impedem a libertação do povo. Em Juízes, capítulo 15, versículos 14 a 17, narra-se que quando Sansão chegou a Leí, os filisteus vieram correndo em sua direção, gritando. Nesse momento, o Espírito do Senhor o fortaleceu poderosamente, e as cordas que o amarravam se romperam como se fossem feitas de linho queimado. Os grilhões caíram de suas mãos. Sansão encontrou uma mandíbula de jumento fresca, pegou-a e usou-a para matar 1000 homens. Após essa vitória, ele disse: com a mandíbula de um jumento, fiz uma grande chacina. Depois de falar, ele lançou a mandíbula de sua mão e chamou o lugar de Ramat-Leí, fazendo um trocadilho com a mandíbula de jumento. Alguém pode se perguntar por que o Senhor concedeu uma vitória tão grande a Sansão usando uma arma tão improvável. A resposta está relacionada ao fato de que Sansão era proibido de tocar em qualquer coisa impura, e a mandíbula de jumento era considerada impura, pois fazia parte de um animal morto. No entanto, o uso dessa arma incomum destacou que a vitória foi sobrenatural, concedida por Deus por meios inesperados. Em outro momento, Sansão carregou os portões da cidade por quase 40 milhas. No final de sua jornada, os cidadãos da cidade finalmente acreditaram que o tinham capturado.
Mas à meia-noite, Sansão se levantou e carregou os portões da cidade junto com as 2 colunas até o topo de uma colina perto de Hebrom, uma distância de quase 40 milhas. Mais tarde, Sansão se apaixonou por Dalila, uma mulher filisteia. Quando os líderes filisteus descobriram isso, ofereceram a ela uma grande recompensa se conseguisse descobrir o segredo de sua grande força. Na primeira tentativa, Sansão disse que ficaria fraco se o amarrassem com 7 cordas de arco novas, mas ele as rompeu como se fossem fios de lã. Na segunda tentativa, Dalila o enganou, usando cordas novas novamente e avisando que os filisteus estavam prestes a atacá-lo. No entanto, Sansão conseguiu se libertar novamente. Finalmente, Sansão destruiu o templo de Dagon e matou 3.000 pessoas. Dalila seguiu o conselho de Sansão na segunda tentativa, mas acabou traindo-o, o que levou a eventos trágicos. Mas Sansão mais uma vez conseguiu romper suas amarras como se fossem fios, brincando com o perigo. Ele então disse a Dalila que, se ela amarrasse os 7 cachos de seu cabelo na teia do tear, ele ficaria indefeso. Dalila seguiu sua orientação e, depois de fingir que os filisteus estavam prestes a capturá-lo, Sansão finalmente cedeu e revelou o segredo de sua força. No entanto, é importante notar que seu cabelo não era a verdadeira fonte de seu poder. Era apenas um sinal externo de seu compromisso com Deus como nazireu. Sua força vinha de sua relação com Deus, não de seu cabelo. Dalila percebeu que havia descoberto o segredo e chamou os filisteus enquanto Sansão dormia em seu colo. Um deles raspou sua cabeça e sua força o deixou. Sansão tentou usar sua força quando acordou, mas não percebeu que o Senhor havia se afastado dele. Os filisteus o capturaram em sua casa. Essa série de eventos é triste e é descrita como o cativeiro do pecado, onde Sansão estava amarrado, cego e sendo explorado. No entanto, seu cabelo começou a crescer novamente gradualmente. Quando os filisteus realizaram um grande sacrifício em honra de seu deus Dagon, trouxeram Sansão como um espetáculo de suas conquistas. Ele estava forçado a entreter durante a festa. Foi nesse momento que Sansão, com o Espírito de Deus sobre ele, derrubou a estrutura, matando todos os presentes, incluindo os filisteus. Ele pereceu sob os escombros do templo de Dagon, encerrando sua notável jornada. É importante notar que, em sua morte, Sansão matou mais pessoas do que em sua vida, uma reviravolta triste para sua história, destacando a influência sedutora de Dalila e as consequências de suas escolhas. Sansão era um homem incrivelmente forte com poderes sobrenaturais. Ele também tinha inteligência e senso de humor, mas sua história terminou de maneira trágica e desnecessária. Sua vida foi marcada por desobediência, derrota, desgraça e destruição. Apesar de ter o Espírito do Senhor sobre ele, seus desejos sexuais o controlavam. Sansão era corajoso diante dos homens, mas fraco diante das mulheres. A história de Sansão nos ensina lições importantes. Ela nos mostra que, mesmo com um potencial incrível, podemos perder muito devido ao pecado. Sansão perdeu sua vida por causa de suas escolhas erradas. Isso nos lembra que o pecado pode afetar todos os aspectos de nossas vidas e nos tornar cegos espiritualmente. Devemos entender que o pecado tem um efeito sedutor e entorpecente sobre nós, e se não tivermos cuidado, seremos enredados por ele, assim como aconteceu com Sansão. Todo pecado, especialmente o pecado sexual, tem consequências graves e, às vezes, fatais. O pecado nos prende, depois nos cega e, por fim, nos esmaga lentamente. Devemos lembrar que o pecado nos levará mais longe do que planejamos, nos manterá por mais tempo do que desejamos e nos custará mais do que imaginamos. Portanto, devemos cuidar de nossos corações, pois deles depende toda a nossa vida. Sansão também demonstrou ter uma mentalidade vingativa e ressentida quando as coisas não saíam como ele queria. Isso contradizia os ensinamentos de Cristo, que nos ensinou a perdoar e não buscar vingança. No entanto, é importante notar que a morte de Sansão, apesar de suas falhas, interrompeu as ações opressivas dos filisteus. A destruição do templo de Dagon por Sansão teve um papel importante na história de Israel, especialmente nas mãos de Samuel e dos filhos de Israel, cerca de 100 anos depois. Quando os líderes filisteus souberam que os israelitas estavam se reunindo em Mispa, eles mobilizaram seu exército e se aproximaram, o que deixou os israelitas muito assustados. Eles pediram a Samuel que continuasse a suplicar ao Senhor Deus para que os salvasse dos filisteus.
Samuel ofereceu um cordeirinho como sacrifício ao Senhor e pediu que ele ajudasse Israel. Nesse momento, os filisteus chegaram para atacar Israel. Mas o Senhor falou com uma voz poderosa do céu, causando confusão entre os filisteus. Os israelitas aproveitaram a oportunidade e derrotaram os filisteus, perseguindo-os de Mispa até um lugar abaixo de Bet-car. Depois dessa vitória, Samuel pegou uma grande pedra e a colocou entre as cidades de Mispa e Jazanar, chamando-a de Ebenezer, que significa pedra de ajuda. Ele fez isso para lembrar que até ali o Senhor havia ajudado Israel. Como resultado da derrota dos filisteus, as aldeias israelitas foram restauradas, juntamente com o restante do território que os filisteus haviam tomado. Houve paz entre Israel. No final das contas, Deus viu Sansão como alguém de fé. Sansão, apesar de ser o homem mais forte, reconheceu que sua força vinha de Deus. Ele permitiu que Deus o usasse, o que nos lembra que Deus está disposto a nos encontrar onde estamos e nos guiar para onde Ele deseja, se permitirmos. Isso nos leva a buscar Deus com corações contritos e purificados, e Ele se aproximará de nós.